É cada vez maior o interesse de parte da população por uma alimentação saudável. E nesse contexto, o uso de alguns suplementos nutricionais tem despertado uma atenção cada vez maior, inclusive da comunidade científica, e com isso vários trabalhos têm sido publicados a respeito de um suplemento nutricional que, na verdade, é um alimento de determinados povos tradicionais, que é a espirulina. A espirulina, muita gente pensa que é uma microalga ou uma alga microscópica, mas na verdade é uma bactéria, uma das poucas bactérias comestíveis. É uma bactéria que tem um pigmento azul, além da clorofila, que é um pigmento verde, e que obtém sua energia a partir da fotossíntese. Essa bactéria ela cresce em lagos de água doce ou salgada e originalmente era usada como alimento nas populações que viviam nas proximidades do lago Chad, no centro da África, perto do deserto do Saara. E um fato muito interessante é que se descobriu que as pessoas que viviam em torno desse lago tinham uma incidência de desnutrição e de cegueira por falta de vitamina A muito menor do que em outras populações da África. E isso então despertou o interesse em se estudar a composição dessa fonte de alimento, da espirulina, e que era usada como uma espécie de um bolinho, é, era recolhida da água, que é uma água, é um lago raso e numa região muito quente. E por incrível que pareça, diferente de outros lagos em regiões quentes, lagos muito interiores, muito longe do oceano, esses lagos, de modo geral, são de água salgada, mas o lago Chad, na África, não tem água salgada. Então a população usava muito uns bolinhos feitos a partir dessa massa de bactéria esverdeada, azulada, que crescia ali nas margens do lago. Graças a isso é que havia essa diminuição de desnutrição e cegueira, porque descobriu-se que a espirulina é uma fonte muito importante de proteínas. 60% até 70% do peso da espirulina é de proteína, e é uma proteína de alto valor nutricional que é muito similar à proteína dos alimentos de origem animal. E ela também tem uma grande quantidade de substâncias carotenoides da família do beta-caroteno, que são formas precursoras de vitamina A. E é por isso que as populações em torno daquele lago tinham uma incidência muito menor de cegueira por falta de vitamina A em comparação com outras populações africanas. O problema é que com o aquecimento global e o uso da água dos lagos que drenam, dos rios que drenam para o lago Chad para finalidades de uso na agricultura, acabou levando a uma diminuição muito grande da quantidade de água que chega no lago. Ele fica numa região semiárida, então a quantidade de chuvas na região do lago é muito pequena. Ele precisa ser alimentado por rios que têm as suas nascentes em regiões mais chuvosas e que são centenas de quilômetros distantes da região onde o lago está situado. Então, esse lago está secando, hoje ele tem só 10% da área original, e isso certamente está comprometendo a alimentação dos povos tradicionais que viviam, se é que ainda vivem, na região ali do entorno desse lago. Um outro local do mundo que também tinha um lago, esse de água salgada, era no México, e a espirulina era usada pelos astecas na sua alimentação. Esse lago foi drenado e hoje não resta mais nada desse lago. Mas o fato é que a espirulina é conhecida já há muito tempo e ela acabou sendo cultivada em vários países. Os principais produtores são os Estados Unidos, China, a Tailândia e a Grécia.
O Brasil também produz uma quantidade significativa de espirulina, mas existe uma diferença muito grande da maneira como a espirulina é cultivada e preparada no Brasil e nos outros países. Nos Estados Unidos, na China e na Grécia, de modo geral, a espirulina, depois de cultivada nos lagos, nos tanques, ela é seca em uma espécie de estufa com temperatura elevada. No Brasil, de modo geral, ela é secada na temperatura ambiente. E isso faz uma grande diferença porque uma das substâncias que existe numa quantidade bastante significativa, além das proteínas, que constitui 60, 70% do peso da espirulina, existe uma substância que é a ficocianina C, que é uma substância com uma capacidade antioxidante muito elevada. E essa substância, ela se perde, ela se destrói com temperaturas acima de 40 graus. Então, esse processo de secagem da espirulina, que é usado nos Estados Unidos, na China e em países europeus onde a espirulina é produzida, acaba destruindo uma parte da espirulina que é muito importante para os seus efeitos biológicos, que é essa substância antioxidante. Então, nesse aspecto, a espirulina que é produzida no Brasil é muito mais valorizada no mercado do que a espirulina produzida nesses outros países. Existe também uma quantidade razoável de gorduras que são ácidos graxos essenciais, que são importantes para a nossa saúde, inclusive as gorduras do tipo ômega 3, tanto o ácido alfa-linolênico, que é uma gordura do tipo ômega 3 encontrada também nos óleos vegetais, em maior quantidade no óleo de canola, mas também uma quantidade menor no óleo de soja, um pouquinho no azeite de oliva, e em alguns grãos, como a chia e a linhaça. A chia é a principal fonte de ômega 3 vegetal, ácido alfa-linolênico, nos alimentos ou suplementos que a gente pode usar, exceto a própria espirulina. E só que a espirulina tem uma característica muito peculiar. Ela também possui os ácidos graxos, as gorduras do tipo ômega 3, que são encontradas nos peixes de água fria, que são o ácido eicosapentenoico, mais conhecido pela sigla EPA, e o ácido docosahexaenoico, mais conhecido como DHA. E isso tem uma importância muito grande, principalmente para as pessoas que são vegetarianas e veganas, que não consomem peixe e tem então na espirulina uma fonte dessas gorduras ômega 3 que são encontradas no óleo de peixe. O ácido alfa-linolênico, que é o ômega 3 vegetal, ele pode ser transformado em EPA e DHA, os óleos ômega 3 do peixe, no nosso organismo, mas existe uma capacidade maior de transformar o ômega 3 vegetal no ácido eicosapentenoico, o EPA, e uma quantidade muito pequena do ômega 3 vegetal é transformada em ácido docosahexaenoico, DHA, no nosso organismo. Uma boa parte dos efeitos benéficos da gordura do tipo ômega 3 é atribuída à quantidade significativa do DHA. Então, nas pessoas que são vegetarianas ou veganas e que não ingerem peixe, o consumo da espirulina é interessante como uma forma de fornecer uma quantidade maior dessas gorduras ômega 3 que a gente acha numa quantidade maior no óleo de peixe. Existe uma outra questão interessante, que é o tipo de proteína da espirulina, que ela aumenta muito pouco o ácido úrico no sangue em comparação com a proteína animal, que tem um efeito de um aumento mais significativo
do ácido úrico. Em vários países do mundo, a espirulina é usada para suplementar a alimentação de crianças para evitar desnutrição por esses fatores aí, quer dizer, uma quantidade grande de proteína e gorduras essenciais que são benéficas para a saúde, mas aqui no Brasil não existe esse hábito. Com relação às pesquisas clínicas feitas com o uso de suplementos de espirulina e o impacto disso na saúde humana, existem alguns estudos mostrando benefícios no tratamento de triglicerídeos elevados, um tipo de gordura no sangue. O consumo de espirulina regular também ajuda a baixar o colesterol ruim, que é o LDL. Em pessoas com diabetes, o uso de espirulina ajuda a diminuir os níveis de glicose no sangue e ele também tem algum efeito de melhorar a pressão arterial, diminuir a pressão arterial em pessoas hipertensas. E um trabalho bem recente mostra também algum benefício nas funções cognitivas, ou seja, nas funções mentais de pessoas com diagnóstico de doença de Alzheimer. Eu não vou falar aqui a respeito de dose, que a gente não pode ficar estimulando a automedicação das pessoas, vale mais a pena as pessoas interessadas procurarem um médico ou um outro profissional de saúde que tenha conhecimento sobre os benefícios do uso da espirulina como um suplemento nutricional e que certamente não é para substituir completamente o tratamento dessas doenças que eu citei, mas como um complemento para ajudar no tratamento dessas situações. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.